criançada, tudo bem com vocês? Está começando mais um Conexão Kids. Aê, a hora mais divertida do dia, não é mesmo, pessoal? Gente, vamos lá, vocês me ajudem agora, ó. Empurrem o sofá pro lado, se espreguicem, ó. Diz, show preguiça, porque agora chegou o momento da gente, ó, aprender mais sobre a palavra de Deus. É o momento da gente poder louvar a Deus. Que privilégio que nós temos, não é mesmo, criançada? Bom, mas antes, ó, se prepara aí, porque nós vamos fazer uma oração. O que é a oração? É a gente poder falar com Deus, não é mesmo? A gente poder agradecer e também fazer pedidos de orações, beleza? Então vamos lá? Vamos fazer a oração? Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, pelo dia de hoje. Abençoe meu papai, minha mamãe, os meus amiguinhos. Senhor Jesus, eu te peço, ó Pai, para que a gente possa entender a palavra de hoje, que o Senhor use o tio ou a tia para falar aos nossos corações. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, turminha. Agora nós vamos louvar a Deus. Bora lá? Vamos louvar a Deus? Crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. La 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 la, la 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 la. Eu vou crescer, crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. Crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. Amém! Que bênção, não é mesmo, turminha? Poder louvar ao nosso Deus. E eu tenho certeza que sabe o quê? Papai do céu fica muito feliz de ver assim, ó, crianças desde pequeno louvando a Deus. Beleza, turminha? Agora a gente vai para o momento da palavra de Deus. A gente vai escutar um pouco mais sobre as histórias da Bíblia. E sabe quem vai trazer a palavra de hoje? A tia Karen. Exatamente, mas antes da gente poder ouvir a super história que a tia Karen vai contar pra gente, vamos se posicionar aí, beleza? Pra gente ficar, ó, bem confortáveis, tá bom? Então senta aí, presta bastante atenção, porque depois, ó, a gente vai ter o momento do nosso quiz, beleza? Tia Karen, qual é a historinha de hoje? Oi, crianças! Vamos para mais uma história da Palavra de Deus? O nosso texto bíblico hoje está em Colossenses 1:28. Corre lá, pega a Bíblia. Diz assim: assim, nós anunciamos a Cristo a todos, aconselhamos e ensinamos a cada um, com toda a sabedoria possível, para trazer todos à presença de Deus. Colossenses 1:28. Depois confere lá na sua Bíblia. Crianças, nós vamos aprender hoje sobre a Igreja de Cristo se espalhando fora de Jerusalém e entre os não-judeus. Vamos ver então o que a palavra de Deus diz? Havia uma cidade chamada Lida. Nessa cidade morava um homem chamado Enéas. Ele era paralítico há 8 anos, crianças.
Quando Pedro passou por Lida, ele curou Enéas. E crianças, muitos viram aquele grande milagre que Pedro fez no nome do Senhor Jesus e se converteram e passaram a acreditar em Jesus Cristo. Eles mudaram de vida, se converter é mudar de vida, pediram perdão dos seus pecados, abandonaram os pecados e se voltaram para Deus, começaram uma vida nova junto de Deus. Quando Pedro foi para outra cidade chamada Jope, lá havia uma mulher, ela chamava Dorcas. Ela era, crianças, uma costureira. Ela costurava para as viúvas da cidade. E crianças, um dia ela ficou muito doente e morreu. E Pedro, passando pela casa dela, soube, entrou em sua casa, no seu quarto, se ajoelhou e orou. E disse: Dorcas, levante-se. E crianças, Dorcas viveu novamente. Olha que milagre poderoso que Pedro fez em nome do Senhor Jesus Cristo. Cornélio era um homem que ele vivia na cidade de Cesareia. Cornélio vivia na cidade de Cesareia e era comandante de um regimento romano. Ele era um homem muito religioso, adorava e orava a Deus. Só que, crianças, Cornélio não era judeu. Mas Cornélio ajudava aos judeus mais pobres, crianças. Uma tarde, Cornélio estava orando. E, crianças, um anjo do Senhor apareceu a Cornélio. E sabem, crianças, o que o anjo disse? Cornélio, mande alguns homens encontrarem Pedro, ele está em Jope. Pede para eles trazerem Pedro aqui, que eu trarei uma mensagem a você. Então, Cornélio, que adorava a Deus, imediatamente chamou 2 empregados, um soldado, preparou tudo para que eles fossem a Jope. Lá em Jope, no dia seguinte, Pedro estava ao meio-dia fazendo uma oração no terraço de sua casa. E Pedro teve uma visão, crianças. Sabem qual foi a visão? Ele teve uma visão que um grande lençol descia do céu até o chão. Parecia um grande lençol e dentro dele haviam muitos animais e aves que os judeus não comem. E uma voz falou assim para Pedro: levante, mate e coma esses animais. E Pedro falou: não, eu não posso comer esses animais, eles são impuros, eles são sujos. Aquela voz respondeu novamente: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso está lá em Atos 10:15. E crianças, Pedro teve essa visão 3 vezes. E o lençol, então, voltou para o céu. Nesse momento, aqueles 2 empregados de Cornélio e os soldados chegaram em Jope, na casa de Pedro, perguntando se ele morava ali. E o Espírito Santo de Deus pediu que Pedro descesse e recebesse aqueles homens. Então ele recebeu, eles entraram, passaram a noite ali com ele. E então Pedro foi investigar o que eles queriam. E no dia seguinte, eles então iriam à casa de Cornélio. E Pedro falou para aqueles homens que na religião dos judeus, um judeu como ele, Pedro, não podia entrar na casa de um não-judeu como Cornélio, mas que ele agora estava entendendo a visão que Deus tinha dado a ele. Sabe o que significava, crianças? Que Pedro podia entrar naquela casa, que para Deus todas as pessoas são iguais, que Pedro poderia entrar na casa de um não-judeu e anunciar a Cristo. Então eles foram, chegando na casa de Cornélio, lá estava reunido seus parentes, seus amigos, e quando Pedro chegou, todos queriam saber qual a mensagem que Pedro está trazendo da parte de Deus para nós. E Pedro então começou a anunciar
a mensagem de Jesus Cristo àquelas pessoas e começou a falar que se eles se pedissem perdão dos seus pecados e se voltassem para Deus, que Jesus os perdoaria e que eles seriam salvos em Jesus Cristo. Então, crianças, o Espírito Santo de Deus desceu sobre todos. Eles creram em Jesus, se converteram e foram batizados. Que história mais linda, não é verdade, crianças? Depois disso, depois de alguns dias, Pedro volta para a Judéia, encontra os seguidores de Cristo e conta tudo para eles, toda essa história da visão de Cornélio, de ter falado de Jesus aos não-judeus. E aí eles louvam a Deus e dizem assim: então Deus também deu aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna, que está lá em Atos 11:18. Vejam, crianças, eles louvaram a Deus porque Deus estendeu a oportunidade de salvação também aos não-judeus, aos judeus e aos não-judeus, a todos os homens. Não é maravilhoso, crianças? E os seguidores de Cristo, crianças, iam sendo espalhados por toda a parte naquela época, porque eles começaram a ser perseguidos. Cada um ia para um lado, alguns só pregavam aos judeus, outros já estavam indo para Antioquia e anunciando Jesus Cristo aos não-judeus, e muitos estavam se convertendo ao nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Jerusalém resolveu então enviar como missionário Barnabé para Antioquia. Barnabé era um homem bom, ele tinha muita fé e era cheio do Espírito Santo de Deus. E ele foi enviado então para Antioquia para anunciar Jesus aos não-judeus. Barnabé passou pela cidade de Tarso e levou com ele Saulo para juntos anunciarem e ensinarem a palavra de Deus, anunciarem Jesus Cristo às pessoas. Então, eles reuniram muitas pessoas, ensinaram e muitos estavam se convertendo. E crianças, uma curiosidade, você sabia que pela primeira vez os seguidores de Cristo são chamados de cristãos lá em Antioquia? Isso mesmo, crianças, cristãos. E nesse tempo, crianças, todo, o rei Herodes começa a perseguir os cristãos. Ele mandou matar Tiago, irmão de João, prendeu Pedro e numa noite Pedro estava dormindo entre dois soldados algemados com duas correntes, uma em cada mão, e uma luz forte brilhou ali na cela, na prisão, e um anjo do Senhor apareceu ali e acordou Pedro e falou: vamos, Pedro, põe o sapato, se vista, eu vou te levar para fora dessa prisão. E ele estava sendo vigiado pelos guardas e tinha guarda fora, e Pedro estava assim, acordou assustado, e aquelas correntes caíram de suas mãos, e ele acompanhou o anjo do Senhor até fora da prisão. Chegando fora da prisão, o anjo do Senhor desapareceu, e crianças, Pedro foi à casa de Maria, mãe de João Marcos. Lá tinha muita gente orando por Pedro e eles ficaram admirados, espantados. E ele começou então a contar tudo o que havia acontecido e depois foi embora para outro lugar. Barnabé e Saulo fizeram uma viagem para Jerusalém. E quando voltaram para Antioquia, levaram com eles João Marcos. E desta forma, crianças, a mensagem de Deus estava se espalhando e era anunciada por toda parte. Eram os missionários, eram as pessoas cheias do poder de Cristo, anunciando a salvação em Jesus Cristo. E crianças, nós devemos, como Pedro aprendeu, nós também, ninguém deve ser considerado impuro, ou seja, nós devemos tratar todas as pessoas bem e devemos falar de Jesus a
todas as pessoas que conhecemos do mundo inteiro, não importa a cor, religião, raça, Deus ama todos e para Deus todos são iguais. E crianças, também devemos aprender que Pedro, ele foi preso, não foi, crianças? Não foi nada fácil para ele, mas ele não desanimou, porque Deus estava sempre com ele. Deus está conosco também, crianças. E mesmo em meio às tempestades, vamos estar firmes na rocha que é Cristo e anunciar a palavra de Jesus Cristo aos que nos cercam. Então é isso, crianças. Um grande beijo e até a próxima história. Crianças, muito legal a história que a tia Karen contou pra gente, não é? Pedro, ele aprendeu que ninguém pode ser considerado como impuro. Ou o que está querendo dizer? Que nós mesmos devemos tratar bem todas as pessoas, assim como Jesus nos ensinou. Sabe, crianças, Pedro foi preso e não foi fácil para ele. Só que Pedro não desanimou e Deus estava sempre com ele. Deus está sempre comigo e com você, mesmo no meio das tempestades. Então você não precisa temer nada. Vamos orar e pedir para o Senhor fazer com que a gente tenha um coração de amar as pessoas pelo que elas são e para a gente não desanimar no meio das tempestades. Vamos lá? Dobre o seu joelho. Isso. Feche o seu olhinho e vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque eu aprendi hoje, Senhor, que eu não posso destratar ninguém. Ó Deus, no nome de Jesus, eu quero pedir para o Senhor que eu possa olhar as pessoas como o Senhor as vê, com amor, com carinho. Que eu possa, Senhor, falar do teu amor a todas as pessoas. Ó Deus, sem fazer diferença de ninguém. Ensina-me, Senhor, a amar o próximo como a mim mesmo. E Deus, eu quero te agradecer, porque hoje eu vi Pedro passou tantas dificuldades, mas ele não desanimou, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. E eu também não preciso ficar desanimado no meio das tristezas, Senhor, da angústia. Eu quero colocar diante do Senhor toda a minha vida. Muito obrigada, porque o Senhor está comigo em todo o tempo, a toda hora. Eu te agradeço por isso e oro em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu amei escutar a palavra de Deus. Exatamente. Turminha, eu quero ver se vocês realmente prestaram atenção. Sabe por quê? Porque chegou o momento do nosso quiz. Aê! Que felicidade, não é mesmo, turminha? Eu quero ver, se vocês prestaram bastante atenção. Beleza? Mas antes, dá um minutinho aí, porque, tia Beca vai lá trocar de roupa, vai colocar o macacão dela, sensacional. Beleza? Já volto. Oi, turminha! Vamos agora para a nossa primeira pergunta. Quanto tempo Enéas era paralítico? A gente vai fazer polichinelo. Se você acha que ele ficou 8 anos, você vai fazer assim, 3 polichinelos. Mas se você acha que ele ficou paralítico por 10 anos, você não vai fazer nada. E aí? 8 anos ou 10 anos? Vamos para a nossa contagem regressiva em 3, 2, 1 e... 2, 3. Pois é, ele ficou paralítico por 8 anos. Turminha, vamos agora para a nossa segunda pergunta. Quem curou Enéas? A gente vai, levantar o braço. Se você acha que foi Pedro, levanta para cá, para esse lado. Mas se você acha que foi Paulo, você vai, levantar para esse lado. Vamos para a nossa contagem regressiva em 3, 2, 1 e... Aê, acertou. Quem disse? Pedro. Turminha, vamos agora para a nossa terceira e última pergunta. Qual o nome do missionário enviado a Antioquia? Opção A, Simão. Opção B, Paulo.
Opção C, Barnabé, ou será que foi a opção D, Timóteo? Vamos para a contagem regressiva em 3, 2, 1 e... Acertou quem disse a opção C, Barnabé. Parabéns, turminha! A tia Beca tá muito orgulhosa de vocês. Aê, voltei de novo, turminha. Agora nós vamos para o nosso último louvor, beleza? Então bora louvar a Deus, com bastante alegria. Eu tenho certeza que Deus, se agrada muito de ver assim, você, exatamente você aí, louvando a Deus, que é uma forma de adoração ao nosso Pai. Beleza? Vamos louvar a Deus? Você que vive pertinho de mim, ei você amiguinho, eu sou um missionáriozinho. Ei você meu vizinho, você que vive pertinho de mim, ei você amiguinho, eu sou um missionáriozinho. Olhe pra cá, eu vou te contar uma coisa muito boa. É bom, é bom, é muito bom ter Jesus. Ei você lá de longe, você que vive distante de mim, ei você amiguinho, eu sou um missionáriozinho. Ei você lá de longe, você que vive distante de mim, ei você amiguinho, eu sou um missionáriozinho. Eu sou. Olhe pra cá, eu vou te contar uma coisa muito boa. É bom, é muito bom ter Jesus. É muito bom ter Jesus. Amém! Como é gostoso louvar a Deus, não é mesmo, criançada? Gente, infelizmente Conexão Kids, chegou ao final. Mas não tem problema, sabe por quê? Porque você já sabe, né? Você pode assistir quantas vezes você quiser. Então tem nosso Facebook ou no YouTube, @Oficial Conexão Primeira. Exatamente, lá galerinha, tem todas as historinhas, tem todos os Conexões Kids para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, beleza? Então a gente vai ficando por aqui, mas não se preocupe porque semana que vem nós estaremos de volta! Aê! Tchau, turminha!